Tá. Então, bom dia a todos e todas. Aqui, quero parabenizar toda a equipe do Eixo 2, né, do nosso projeto Fundo Brasil. Está trabalhando essa questão da regulação, direitos trabalhistas, instituições. A Magda já fez a apresentação da mesa, já apresentou os participantes da mesa, então já vou considerar como isso dado, e com isso nós vamos diretamente para a apresentação aqui do primeiro eixo do nosso seminário sobre desigualdades, e seus impactos nas relações de trabalho. O papel da proteção social, e o tema da mesa é o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas como instrumento de efetivação processual. Tá? Então, Alisson e Lúcia, não sei como é que é a organização de vocês, estão com a palavra. Eu aviso quando der uns 15 minutos, tá? 5 minutos de antecedência. Obrigado, Dari. Obrigado, Dari. Temos mais ou menos 1h30 para falar, né, sobre esse tema. Brincadeira, a gente vai dividir em torno de 10 minutos para cada um, tá? Fechando em 20 minutos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Dari aqui pela coordenação, a Milena pelos comentários, já antecipadamente, a Magda pela coordenação do Eixo, a Marilane, ao Fundo Brasil por ter proporcionado a gente ter elaborado esse estudo. O tema da execução trabalhista aparece primeira vez, acho que nas nossas pesquisas aqui, ainda lá numa pesquisa de pós-doutorado da Magda, onde ela abordava o tema das respostas que a Justiça do Trabalho dava naquele momento ao fenômeno da terceirização em um setor específico, que era o setor papel e celulose. Causava espanto para a gente naquela investigação, a demora dos trabalhadores receberem efetivamente o que a Justiça do Trabalho reconhecia por eles por direito. Tá? Então, observando exatamente essa demora, nós nos aproximamos desse tema, inicialmente, onde se percebeu que ali, realmente, a gente aponta aqui no nosso trabalho, ocorria algo que era fora do script, fora do comum, né? E isso acabava tendo impacto também na forma como os trabalhadores reconheciam a Justiça do Trabalho, né? E para eles, um trabalhador não tem essa diferença desse trâmite processual, o que é o julgamento, o que é a sentença, o que é o recurso, né? Para ele importa efetivamente quando o recurso financeiro é pago, né? Aquele direito que foi sonegado chega realmente ao bolso dele, em outras palavras. Né? E o Fundo Brasil proporcionou a gente ampliar essa discussão, focando especificamente na ideia do estabelecimento de um fundo, né, de execução, que eu vou abordar aqui, né, com vocês, né, previsto já na nossa Constituição. No decorrer do estudo, nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao estabelecimento desse fundo de execução, mas também, como a gente vai demonstrar, ele é um tema extremamente complexo. Né? Complexo no sentido de quem iria gerenciar esse fundo, quais são os recursos que iriam compor esse fundo, que me parece que é realmente a maior dificuldade de visualizar, como mais adiante eu vou mencionar para vocês. A gente está falando aqui de um fundo de em torno de 40 bilhões de reais, na nossa estimativa. Né? Que não é 40 bilhões, não são 40 reais. Né? Para conseguir todo esse recurso, há uma necessidade, uma das conclusões que nós chegamos, há a necessidade de várias fontes de financiamento, não uma única fonte de recurso. Dito isso, eu trago também para vocês aqui, com o primeiro gráfico, para demonstrar aquilo que a Magda, na própria apresentação da mesa, né, no início, destacava que esse é um problema realmente. Os processos em fase de cumprimento da execução no Brasil, somente no período de 2000
quando compara 2022 com 2023, tiveram um acréscimo aí de 54%. Ou seja, há um saldo de mais de 2 milhões de ações, quase 3 milhões, são 2 milhões e 700 mil ações em saldo na Justiça do Trabalho na fase de execução processual. Ou seja, são uma quantidade muito maior, que pode existir processos aqui plúrimos, por exemplo, onde não só representam um trabalhador dentro desses 2 milhões e 700 mil, mas no mínimo aqui a gente tem quase 3 milhões de trabalhadores que tiveram seu direito reconhecido na Justiça do Trabalho e não têm o efetivo pagamento desses direitos. O prazo médio na Justiça do Trabalho, até o cumprimento da sentença, tem girado em torno de 4 anos, o trabalhador receber efetivamente o seu direito. Como eu mencionei para vocês lá, na pesquisa que a gente executou em relação à terceirização, ficou muito presente que quanto maior for a responsabilização, nos casos de terceirização, quanto maior for a responsabilização da tomadora do serviço, mais fácil é o cumprimento da sentença, o cumprimento da execução. Eu mais adiante trago esses dados, mas em si, aqui já mostra a dificuldade. São 4 anos. O trabalhador não entende o que o trabalhador comum, o trabalhador chão de fábrica, como a gente utilizava, não entende cada um desses passos. Para ele é o que está realmente lá, esses 4 anos que está demorando para a sentença ser executada. Naqueles casos envolvendo terceirização que a gente abordou, isso também ficou muito evidente, porque nos casos em que a tomadora dos serviços era excluída da lide, os processos chegavam a demorar mais de 900 dias a mais do que os trabalhadores onde era reconhecida a responsabilidade solidária da tomadora. Nesses casos, a sentença é executada em praticamente 2 meses, 52 dias. Então, eu trago para você, nós abordamos a questão da previsão constitucional, o tema da execução trabalhista, do fundo de execução trabalhista, que é o que a gente se propôs a investigar. A decisão do Supremo Tribunal Federal que exige o estabelecimento do fundo de execução processual, dando um prazo de 24 meses para a sua instituição. Esse prazo está vencendo. Esse prazo está vencendo e como especialmente a Ana Cristina, quando aborda lá os projetos foi procurar no Legislativo os projetos de lei, me parece que essa matéria não vai ser vencida dentro desse período, desse recorte do Supremo Tribunal Federal. Esses são os projetos que estão em tramitação na Câmara dos Deputados, né? Sem muita chance, realmente, como mencionei, de vingar agora em 2025, especialmente pela complexidade, como mencionei, a complexidade da temática nesses pontos relacionados ao financiamento. Quando a gente observa também os valores arrecadados pela própria Justiça do Trabalho, nós vimos também o tamanho do buraco, né? Se é verdade que tem 2 milhões e 700 mil processos em estoque, em execução, os valores pagos pela Justiça do Trabalho no ano de 2023 foram de 41 milhões de reais. Ou seja, bilhões de reais, desculpa. Bilhões de reais. Significa o quê? Cruzando a informação de processos executados e processos em execução, nós chegamos a um valor aí de 43 bilhões de reais que seriam necessários para o estabelecimento desse fundo, com uma média aí de 44 mil reais por ação. Lógico que esse valor existem nuances, como a gente mencionou, quais empresas deveriam ter direito
a utilizar esse fundo, como seria a metodologia da utilização desse fundo, também é uma temática, e como também esse fundo seria recomposto, também é uma informação que a gente não consegue complexar. A arrecadação da Justiça do Trabalho também tem aumentado nos últimos anos, né? Pegando a principal rúbrica, que são as rúbricas da Previdência e Imposto de Renda, nos últimos 5 anos também teve uma elevação aí de 44% na arrecadação da Justiça do Trabalho, tá? Que também um dos itens que a gente acaba abordando no nosso trabalho, que é o trabalho, uma das possibilidades elencadas por nós é o projeto Garimpo, tá? Que é um projeto que busca mapear os recursos que estão em depósitos recursais da Justiça do Trabalho, que poderiam ser destinados o estabelecimento desse fundo, né? Os valores apurados somente em 2024, para a gente ter uma ideia, são na ordem de 58 bilhões de reais. Uma parte considerável desses valores até mesmo estão esquecidos, estão realmente esquecidos, seja pelos advogados, seja pelos reclamantes, no âmbito da Justiça do Trabalho, e poderiam ser uma fonte efetiva de financiamento. Outra possibilidade, aí eu já vou passar para a Lúcia, seria buscar fontes alternativas, como através do estabelecimento de alguma forma de arrecadação da receita bruta das empresas, da receita bruta de determinados setores da nossa economia, especialmente aqueles que mais judicializam, né? Que é o caso, por exemplo, de alguns setores públicos, o setor financeiro também, que poderiam contribuir para o estabelecimento desse fundo. Como a gente mencionou lá, já passando para a Lúcia, nosso objetivo inicial era aquilo que a Magda apontou aqui na introdução da nossa mesa, que era o estabelecimento de uma ideia, de um projeto de lei para subsidiar a discussão. A questão se tornou tão complexa que nós não conseguimos desenvolver um projeto em si. O que a gente conseguiu foi apontar vários caminhos que podem ser seguidos para a construção de um projeto que seja viável, né, no Brasil. Então, eu passo agora a palavra para a Lúcia, que vai apresentar um pouquinho de uma metodologia também relacionada a essas alternativas da composição do fundo. Ok. Eu não vou utilizar Bom dia a todos. Obrigado, Alisson. Eu não vou utilizar a exposição em tela, né? Mas quero aqui, enfim, dar prosseguimento às reflexões que o Alisson trouxe. E, obviamente, a complexidade, né, de uma contribuição à legislação que concretize o fundo de execução, ele está relacionado tanto a questões de governança do fundo, né, que são diretamente associadas ao montante necessário, né, para que nós tenhamos sucesso, enfim, nesse propósito, estão relacionadas à questão das formas de arregimentar recursos, os recursos adicionais, complementares às possibilidades já levantadas, né, no âmbito da própria Justiça do Trabalho. Então, o montante que deveria ser arregimentado, uma vez que há uma insuficiência dele, do que aquilo que já foi identificado aqui, né? E também em relação às regras de recomposição do fundo, né? Uma vez que um fundo público, né, precisa necessariamente de regras de recomposição, sob o risco de nós estarmos beneficiando, enfim, ou de alguma forma
facilitando o acesso privado a recursos públicos sem a responsabilização necessária e, portanto, isso é fundamental. Bom, mas o que eu trago aqui de mais importante na minha complementação à fala do Alisson diz respeito a evidências de que há um perfil entre o conjunto empresarial, no conjunto empresarial que concentra as maiores pendências trabalhistas nesse âmbito que estamos analisando. Tá? Há um perfil bastante claro, porque nós evidenciamos, né, identificamos que a realidade econômica nesse segmento que concentra essas pendências é de de um segmento extremamente abundante na geração de riqueza, na geração de rentabilidade, não é? E um segmento que também associa a sua rentabilidade, riqueza, uma estrutura de mercado que lhe garante um mecanismo de concentração de resultados. Ou seja, nós estamos falando do segmento financeiro e do segmento de comunicação, ao lado do setor público, né? Mas queremos chamar a atenção aqui para o segmento financeiro, bancário e das grandes empresas de comunicação, né? Que concentram 59% dessas pendências, e se nós agregarmos a empresa de Correios, nós chegamos a 76% dessas pendências. Portanto, embora haja um problema, não é, na Justiça do Trabalho, do ponto de vista econômico, ele está concentrado numa parcela da organização produtiva e da prestação de serviços. Tá? E esse segmento tem características bastante peculiares e bastante singulares. Por quê? Porque é um segmento, né, que não se caracteriza pela pulverização de empreendimentos ou organizações. Ao contrário, é um segmento que se caracteriza pelo poder de oligopólio. Né? Esse é um segmento que domina o mercado, ou seja, temos poucas organizações ou empresas que determinam o volume de atividades comercializadas no mercado de produto, né? E, portanto, dominam a formação do preço, o que caracteriza a rentabilização de monopólio ou de oligopólio, né? Que é responsável, portanto, pela própria acumulação de capital no momento, nessa configuração atual, né, da organização econômica, do capitalismo, que se queira chamar, não é? Esse setor é o setor que acumula, e não é muito surpreendente, não é, nós confrontarmos essa realidade com o gráfico que a Alisson apresentou, porque à medida em que se acelera a consolidação dessa nova formatação capitalista, não é? Nós temos uma concentração da renda em termos na esfera mundial e na esfera brasileira, o escopo, não é, de esforços para esse segmento, né? Mas também tem e isso é acompanhado, não é, pelos litígios trabalhistas. Por outro lado, esse setor também é caracterizado pela presença da terceirização, o que estabelece um perfil para a cadeia produtiva no segmento. Mas é importante dizer que essa cadeia produtiva é caracterizada pela presença de empresas terceiras. Ela, do ponto de vista econômico, quando nós analisamos essa cadeia, essas interações econômicas, no campo do insumo, no campo das relações que as organizações estabelecem entre elas,
nós temos um oligopsônio, ou seja, nós temos uma pulverização de empresas terceiras, um volume muito grande de empresas terceiras e um volume muito pequeno de empresas que contratam essas empresas terceiras, né? Quando nós confrontamos ou nos deparamos com uma situação de oligopólio no mercado de produtos ou nos mercados que essas empresas atuam e oligopsônio na relação da formação dessa cadeia produtiva, né? Como nós bem sabemos, nós estamos, né, montando um quadro bastante característico da concentração absoluta da renda, né? E continuada da renda, do enriquecimento dessas organizações que comandam esse mercado, né? Essa característica, né, ela também se expressa no próprio processo de terceirização, nas dificuldades de rastreamento, tá? Isso é bastante estudado, inclusive, né, na literatura que Popo, Alisson e Magda nos trazem, né, com outros colegas aí do CESIT, a não rastreabilidade da terceirização está fundamentalmente associada, não é, à não identificação das quinais das empresas terceiras, né? E esse é um campo, né, que nós poderíamos avançar em posteriores discussões, se quisermos, de fato, delinear esse segmento que é o segmento em que concentram os litígios não pagos, né? Enfim. E como é que nós identificamos essa caracterização? Ou seja, um segmento oligopolizado, um segmento caracterizado pelo oligopsônio, não é? De onde nós poderíamos, não só identificar, né, e mobilizar a sociedade para que eventuais taxações ou eventuais contribuições ao fundo possam se dar, não é? Como nós identificamos isso? Através de uma base de dados nova, né, ou pouco explorada, que é a base de dados da Receita Federal. Nessa base de dados, é possível identificar o número de empresas que atuam nos segmentos produtivos através da identificação das quinais, né, que mais concentram essas pendências ou as execuções que não chegam a cabo. A rentabilidade dessas empresas, porque ela é pública, tá? A rentabilidade bruta, o recolhimento de impostos, a rentabilidade líquida e a massa salarial envolvida nessas operações, nas operações dessas empresas. Portanto, nós entendemos que o trabalho para que progrida, né, para além da identificação de fontes de recursos na própria Justiça do Trabalho, ela tenha que avançar, não é, com tempo e recursos para o desenho de modelos, né, sobre essa base de dados, que é uma base pública, né, e extremamente rica e inexplorada ainda. Portanto, nós identificamos, né, que, obviamente, esses esforços vão muito além dos propósitos iniciais ou daquele tempo, né, necessário para o desenvolvimento dessas modelagens, mas que nós esperamos que essa seja uma pontuação, né, que compõe esse quadro onde já identificamos recursos, né, principalmente pelo trabalho da Ana, recursos no âmbito da Justiça do Trabalho, e outros elementos que identificam a dificuldade, enfim, ou a complexidade da construção de uma proposta e que certamente vai continuar na pauta, enfim,
das reflexões do âmbito da justiça do trabalho e dos direitos do trabalho no Brasil, porque nós não vamos ter um avanço, né, dos projetos que estão hoje assentados na Comissão do Trabalho do Congresso Nacional, ainda carecendo de encaminhamento, né? Enfim, temos aí um campo largo, que é um campo para além, não é? Dos limites de informações que já foram sistematizados. Bom, nós esperamos aqui algumas observações para que a gente possa pensar nessa agenda futura, né? No âmbito dessa proposta. Obrigada. Obrigado, Alisson, Lúcia. Agradeço imensamente aqui a exposição clara que vocês dois fizeram, dos avanços obtidos no âmbito da pesquisa, do projeto, trazendo essa proposta para garantir que os trabalhadores possam receber seus direitos sonegados. E vou passar, então, para a Milena poder fazer aqui as suas observações, para a gente poder enriquecer, depois para a gente abrir o debate, tá? Obrigado, Milena, por ter aceitado o convite da organização aqui do evento para participar conosco. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento os pesquisadores pelo trabalho apresentado. Agradeço a professora Magda Biavasque pelo convite, cumprimento o professor Dari. E eu achei muito interessante que esse debate, né, sobre esse Fundo de Garantia das Execuções, ele seja feito no bojo de um evento maior que trate de desigualdades no mundo do trabalho. Eu vou aprofundar um pouco essa observação, mas isso diz respeito ao fato de que as principais verbas que são objeto de litígio são verbas muito básicas, né? A gente tem um discurso amplamente difundido, hegemônico, de que existiria no Brasil uma litigância trabalhista excessiva. Tem ministros que chegaram a usar um termo que me marcou muito, que haveria uma profusão de demandas frívolas, mas quando a gente observa esses relatórios da Justiça do Trabalho, que vocês trazem, né, no relatório, as verbas vindicadas são verbas muito básicas. Então, garantir o pagamento dessas verbas, garantir que elas sejam efetivamente solvidas, é uma ferramenta, de fato, né, de aprofundamento de um sistema que seja mais igualitário, mais isonômico. Então, eu parabenizo os pesquisadores, né, pelas propostas trazidas e por fazer essa discussão no âmbito desse tema maior, das desigualdades. Então, só para dar um exemplo, assim, do que eu estava falando sobre essa coisa das demandas, nesse relatório que vocês trazem, elaborado pela Justiça do Trabalho, os assuntos mais recorrentes nos processos trabalhistas, eles foram a multa de 40% do FGTS, que essa multa já é um arranjo, né, para que não se conceda um direito que é básico, que está previsto no artigo 7º caput da Constituição, que é o direito de não ser dispensado sem justa causa, é um direito que nunca foi regulamentado, a gente denunciou a convenção sobre esse tema. O segundo é o adicional de insalubridade, o terceiro são verbas rescisórias em geral, o quarto é a multa do artigo 477 da CLT, que é uma multa que é aplicada quando a empresa atrasa o pagamento de verbas rescisórias, ou seja, o trabalhador está no olho da rua, demitido, sem proteção nenhuma salarial, e a empresa atrasa, né, esse pagamento dessas verbas, e o pagamento de horas extras. Então, eu sempre olho para essa lista para mim é sempre muito emblemática, né, do que é objeto das demandas trabalhistas no Brasil. São verbas que são as verbas mais básicas pagas a trabalhadores no momento de maior vulnerabilidade, que é o momento, né, do desemprego. E, especificamente no que diz respeito às execuções, a gente se encontra num entroncamento, eu acho, hoje jurisprudencial, que eu acho que tem que ser levado em conta para qualquer proposta que a gente pense sobre esse fundo, que é uma forma, que eu diria, virulenta, como o Supremo Tribunal Federal vem se posicionando em relação à matéria trabalhista, em geral. E o estrangulamento, né, do sistema de proteção trabalhista, que se verifica tanto no Legislativo quanto no Judiciário,
ele obviamente atinge também os processos nessa fase de execução, nessa fase que a gente chama de cumprimento de sentença. Então, as dificuldades instituídas, né, pelas decisões do STF, relacionadas ao tema da execução, elas estão muito bem enumeradas, eu acho, na pesquisa de vocês. Esse pressuposto é muito importante de estar delineado. Eu diria que o principal deles é essa forma de responsabilização nos casos de terceirização, o afrouxamento da responsabilização das tomadoras de serviço, que está muito bem desenhado nas pesquisas da professora Magda, mencionadas no relatório de vocês. E isso se complicou, a Magda já adiantou isso, ainda mais nesse julgamento recente do tema 1118, de repercussão geral no STF, que trata de terceirização na administração pública, de quem seria o ônus da prova, né, de provar as fraudes, porque o STF optou por impor aos trabalhadores o que a gente chama no campo do direito de prova diabólica, que é uma prova que é muito difícil de ser produzida, que é a prova de que a administração pública não fiscalizou os contratos. E como que você prova que algo não aconteceu, né? Então, essa distribuição, que a gente chama de distribuição dinâmica dos ônus da prova, ou seja, faz a prova quem tem mais aptidão para produzir essa prova, ela é um instrumento não só do processo de trabalho, é do processo civil em geral. E ele foi... Aí eu volto a essa observação, porque a gente costuma dizer que... a gente não, né? Que a gente é de outro campo, mas os ministros, por exemplo, do STF, o Legislativo, têm dito que o direito do trabalho é muito protetivo, é excessivamente protetivo, mas mesmo o processo civil, em geral, é uma ferramenta que existe, né, de equilíbrio processual, de isonomia processual. Quem tem mais aptidão para produzir uma prova, produz essa prova. E o STF ignorou, passou ao largo dessa norma processual mais comezinha, mais básica, para impor que os trabalhadores façam esse tipo de prova. Então, aí a gente transita, eu acho, de um paradigma de mitigação dessa responsabilização nos casos de terceirização para um paradigma, inclusive, de desresponsabilização completa, né, nos casos de terceirização na administração pública. E que exemplo, né, que a administração pública coloca para o setor privado em geral, né? E aí os trabalhadores ficam entregues à própria sorte, num contexto que a gente sabe que as empresas prestadoras de serviço, elas aparecem e desaparecem na mesma velocidade, elas são insolventes numa modalidade de prestação de serviço, que é a terceirização, que ela é a que vocês aqui no CESID têm, eu nem preciso esgotar esse tema, tem inúmeras pesquisas sobre como uma modalidade de prestação de serviço que é cercada da mais absoluta desproteção, né? É uma modalidade que paga salários mais baixos, que tem mais acidentalidade, que tem mais rotatividade. Então, é isso que a gente está, né, com esse cenário jurisprudencial, colocando aí adiante dos trabalhadores. E aí, a gente que litiga nesse campo do direito do trabalho tem enfrentado também uma dificuldade, um embaraço, que eu acho que é muito central para essa discussão que está sendo feita, que são as inúmeras reclamações constitucionais que têm sido ajuizadas pelas empresas para cassar vínculo de emprego. Então, o que acontece? Nas varas do trabalho, nos tribunais regionais de trabalho, se reconhece o vínculo de emprego, se reconhece que há fraudes e fraudes em contratos de terceirização, se reconhece o vínculo de emprego diretamente com as tomadoras de serviço, e aí o STF vai passando o trator e cassando todos esses vínculos. Então, assim, realmente o trabalhador. E aí isso está também muito bem desenhado na proposta, na análise de vocês, né? Que executar a tomadora é muito mais rápido. Só que aí o STF está passando o trator sobre essa possibilidade, porque mesmo quando as varas do trabalho, os tribunais do trabalho, cuidam de esmiuçar as características da relação de emprego, mostrar que elas estão presentes, mostrar que aquela contrato de terceirização é fraudulento, o STF passa por cima e diz que não, que pode terceirizar tudo de qualquer jeito, né? E aí, além disso, a gente tem observado também, nesses litígios, que o STF tem até mesmo cassado decisões de reconhecimento de vínculo já em fase de execução. Ou seja, o processo de conhecimento já encerrou, o direito já foi reconhecido, as tomadoras de serviço já foram reconhecidas como devedoras, e aí o STF, nessa fase, volta atrás
e diz que o vínculo é só com a prestadora de serviço. E aí isso zera, né, esse processo de execução. Não tem, às vezes, a prestadora não existe mais, não tem mais penhora para se fazer, não tem mais o que executar, né? Então, apesar de que lá atrás, quando o STF decidiu esses casos de terceirização, o STF registrou em todos os julgamentos que aquilo não era um aval às fraudes trabalhistas, não se estava dando salvo-conduto a que as empresas perpetuassem esse tipo de fraude. O que tem acontecido na prática é isso. Existe um salvo-conduto hoje posto, a perpetuação de fraude trabalhista, a contratação ampla e restrita de toda e qualquer atividade por meio de empresas prestadoras de serviço que são bastante insolventes. Então, assim, se esse paradigma se consolida, se hoje vocês fazem essa estimativa, né, de um valor de 43 bilhões aí, né, em execuções pendentes, esse valor ele tem um potencial de se estender muito, porque é isso que está sendo avalizado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa regulamentação desse fundo, né, de execuções, nesse contexto, se já era importante, né, lá 20 anos atrás, quando a Emenda Constitucional 45 instituiu a previsão desse fundo, hoje, nesse cenário, ela eu acho que fundamental para não deixar esses trabalhadores, no momento da dispensa, do desemprego, entregues à própria sorte. E aí, lá atrás, né, no artigo 3º da Emenda Constitucional 45, ele previu que esse fundo, a princípio, seria integrado por multas decorrentes de condenações trabalhistas e além de outras receitas. Então, acho que vocês exploraram bem esse conteúdo, né, de se poder basear, financiar esse fundo com outras receitas, porque, de fato, as multas elas não são suficientes para o déficit que a gente encara hoje. E aí, com base nesse ponto, né, de partida, eu vou trazer alguns comentários sobre as propostas de vocês e algumas propostas também adicionais, né? Bom, a proposta que eu achei muito interessante esse levantamento que vocês fazem com base nos dados da Receita Federal, dos maiores devedores, da receita que eles têm. E esse lembrete do Projeto Garimpo também muito importante, né? Porque o TST, a Justiça do Trabalho em geral, tem arrecadado muito com custas, mas esse Projeto Garimpo ele diz respeito a uma outra verba, são valores esquecidos, né, por credores, valores que ficam lá esquecidos, você intima o credor não vai lá levantar. Eu não sabia que esse valor era tão alto, é um valor significativo, eu acho que a gente tem um bom pontapé para um fundo desse tipo, partindo desses valores. E aí eu vi também que vocês optaram por não abordar, nesse primeiro momento, os valores arrecadados nos processos administrativos, nos TACs, termos de ajustamento de conduta, e nas ações civis públicas. E eu realmente acho que por agora, assim, para análise que vocês propõem, uma boa escolha, porque essa discussão do direcionamento desse tipo de verba para fundos públicos, ela é complexa. Vocês mencionam a DPF 944 na análise de vocês. Essa semana, anteontem, o julgamento dessa ADPF começou no STF com a realização das sustentações orais, e a ANPT, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que é a mesma associação que ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão que levou a essa discussão do fundo, né, imposição desse prazo, ela se posiciona, por exemplo, no sentido de que esses recursos levantados em TACs, em ações civis públicas, ele não deve ir para o orçamento público, para esses fundos, né, Fundo de Direitos Difusos, o FAT, porque isso turvaria um pouco o propósito de uma tutela coletiva de direitos, que é dar respostas específicas para aquela violação. Então, hoje em dia, esse tipo de recurso ele é gerido, via de regra, pelo próprio Ministério Público do Trabalho, que dá um direcionamento relacionado àquela violação, né, que está sendo enfrentada nessas ações civis públicas. Então, por enquanto, tem uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino, que é o relator, determinando que se direcione esses recursos a fundos públicos, e aí, hoje em dia, FAT e o FDD, mas poderia ser uma fonte de receita, claro, né, para um fundo de execuções, mas, por enquanto, está em aberto. Né, as entidades que hoje gerem esses recursos são contra a destinação desse tipo de recursos para fundos públicos.
De todo modo, eu sugiro, em continuidade ao que vocês propuseram até aqui, né, e também dialogando com esse levantamento que vocês fizeram sobre os grandes devedores com esses dados da Receita Federal, que se explore um pouco mais essa possibilidade da instituição de uma contribuição compulsória para as empresas, né? E eu falo isso a partir do que eu analisei do projeto de lei em tramitação, esse projeto de lei de 2021, que ele parece, para mim, que ele tem previsões que são muito insuficientes para o objetivo do fundo e o que o fundo propõe. E aí, o projeto de lei em tramitação, ele repele expressamente a possibilidade de instituição de uma contribuição compulsória. E ele faz isso a partir de um léxico que eu acho que é bem complicado, né? Na justificativa desse projeto de lei, o que se afirma ali é que as empresas não podem ser punidas, mesmo quando elas estão ali no polo passivo, elas estão atuando com certa regularidade, elas não podem ser punidas, essa é a linguagem da justificativa do projeto de lei, com a instituição de uma contribuição compulsória. Aí vocês trazem, né, vocês analisam o exemplo da norma espanhola, que já vai fazer 40 anos aí, 40 anos que ela foi instituída e que vem sendo aprimorada, em que a principal previsão é de estipulação de contribuição compulsória. Por quê? Porque o léxico é outro, precisa ser outro, né? A gente não pode encarar esse tipo de contribuição para a Seguridade Social como uma punição à atividade empresarial. Esse tipo de contribuição é uma contribuição que faz parte do papel, né, das empresas, da função social da empresa na manutenção do tecido social, de proteção aos trabalhadores, proteção aos mais vulneráveis. Então, isso é derivação de todos os mandatos constitucionais que a gente tem de garantia da dignidade da pessoa humana, de eliminação das desigualdades. Então, não é uma punição instituir de forma alguma contribuição desse tipo para as empresas, não só para essas maiores litigantes, mas para as empresas de uma forma geral, como já acontece com outros tipos de contribuições sociais, como o próprio FGTS, né? Então, acho que essa possibilidade é uma possibilidade que ela pode ser explorada. Vai na contramão do projeto de lei, então acho que da própria raiz do projeto de lei, então acho que teria que ser outra proposta mesmo, e eu acho que vocês estão certos quando avaliam que não dá tempo a essas alturas. E aí, isso eu digo também porque, enquanto eu estudava o tema, né, eu vi que quando a PEC, que gerou a emenda constitucional 45, tramitava, o deputado Zenaldo Coutinho, que era de um PSDB antigo, lá de 99, uma direita um pouco menos virulenta mesmo também, ele propunha que esse fundo de execuções ele resultasse da fusão de outros fundos, como do próprio FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, mas ele também, né, tivesse essa natureza de seguro obrigatório. Então, isso está lá na raiz dessa proposição, essa natureza. Tem um outro complicador que eu enxergo, e, assim, isso precisa de um aprofundamento maior, que é que o projeto de lei, ele propõe que o FUGET, como ele chama, esse Fundo de Execuções, ele seja formado, ele não propõe explicitamente, né, que ele seja formado pelas receitas de outro fundo, como o FAT ou o FDD, mas a norma que trata do FAT, que é lá de 1990, ela estipula que os recursos do FAT eles sejam compostos por contribuições do PIS, PASEP, por encargos devidos pelos contribuintes e pela correção e juros decorrentes da aplicação desses fundos, mas, na prática, hoje, não está explícito que as multas decorrentes da fiscalização do trabalho e outras multas processuais compõem o FAT, mas, na prática, elas têm, ao longo desses anos, composto o FAT. E aí tem um complicador nisso, porque até agora o FAT, né, eu estava conversando disso ontem com a Bárbara, ele tem sido superavitário, mas o governo, o Ministério do Trabalho, ele projeta um déficit para os próximos anos em decorrência da reforma da Previdência de 2019, que impôs o direcionamento de alguns recursos do FAT para cobrir a Previdência. Então, assim, se a gente propõe que
esse fundo de execuções ele seja composto por algumas das receitas que hoje são direcionadas ao FAT, então a gente tem um aprofundamento aí desse complicador. Então, realmente, eu acho que buscar outras fontes, como contribuições obrigatórias e como a utilização desses outros recursos que vocês propõem, é uma saída que eu acho que é mais interessante do que simplesmente propor o redirecionamento de receitas desses outros fundos para compor esse fundo de execuções. Bom, a proposta hoje do projeto de lei, ela rechaça, né, essa possibilidade do seguro obrigatório, né, para todas as empresas, mas ela cria uma figura, que é a figura do devedor quanto mais. Então, quando o devedor, né, eles falam lá na justificativa, no conteúdo do projeto de lei e na justificativa. Então, quando esse devedor é um devedor quanto mais, ele está, sim, esse sim, obrigado ao recolhimento de contribuições mensais. Eu acho que isso dialoga um pouco com o que vocês propõem, né, da formulação dessa lista dos grandes devedores, mas tem um complicador no projeto de lei, que acho que precisa ser encarado também, que ele diz que essas contribuições elas vão ser calculadas de forma proporcional ao que o fundo pagou aos trabalhadores. Isso não reflete a realidade das condenações. Eu trago isso para já ir me encaminhando para encerrar, porque vocês enumeram como acho que grandes aspectos a serem enfrentados no projeto de lei, quem gerenciaria esse fundo e quais são os recursos. Mas tem um problema também, que é como quais os parâmetros para o pagamento desse fundo, né? Isso, o projeto de lei atualmente em vigor, ele prevê que o fundo vai pagar no máximo 5 salários mínimos para trabalhadores, dá em torno de R$ 7.500 por trabalhador. Para aqueles trabalhadores cuja condenação total, que foi calculada, não ultrapasse o valor, salvo engano, de duas vezes o teto do regime geral de previdência. Não, os trabalhadores que não recebam, os trabalhadores que podem receber são aqueles que não tinham salário contratual superior a esse valor de 2 vezes o teto do regime da Previdência, e o valor da execução desses trabalhadores que estão elegíveis, né, a levantar esse fundo, hoje, pelo projeto de lei, ele não pode ser superior a 40 salários mínimos, que dá em torno de R$60 mil. Aí, vocês, na pesquisa, vocês levantaram o dado de que hoje a média das condenações é R$44 mil. Né? Então, significa que tem condenações que são menores, mas vai ter bastantes condenações que ultrapassam. Então, esses parâmetros, eles precisam estar bem delineados numa proposta, porque me parece, a princípio, que esse parâmetro de 60 mil salários mínimos é um parâmetro baixo, mesmo dessa perspectiva do público-alvo, que seriam trabalhadores cujo salário seja abaixo contratual, fosse abaixo de R$16 mil. E aí, tem para piorar, né, o cenário desses parâmetros que o projeto de lei atualmente em tramitação estabelece, o deputado Túlio Gadelha, ele propôs uma emenda ao projeto que prevê a possibilidade de renúncia dos trabalhadores aos valores excedentes a esses 5 salários mínimos, que é o teto do FUGET. Ou seja, ele propõe que os trabalhadores que adiram esse fundo para receber ali um valor, enquanto o cumprimento de sentença não termina de se desenrolar, eles recebam esses R$7.500 e pronto. O restante, caso ele venha a ser pago, passaria a compor, né, o FUGET. Então, eu acho que a gente tem que estar bem atento, bem de olho nesse tipo de parâmetro e nesse tipo de proposição. Hoje em dia, né, a gente que trabalha com execução vê que tem muitos trabalhadores que eles são muito suscetíveis a subrogar os créditos. Ou seja, eles têm uma dívida lá trabalhista para receber, um valor para receber, mas aí vocês elencam, né? Tem quase 5 anos num cumprimento de sentença normal, são quase 5 anos para receber. Esse trabalhador está desesperado, está desempregado, ele vende esse crédito. O que esse deputado propõe aqui nessa emenda é que esse trabalhador venda formalmente para o governo esse crédito, né? E por um valor muito baixo. Por um teto muito baixo. Um último complicador que eu vou trazer aqui também para a gente ter um pouquinho de tempo para debate é que esse projeto de lei ele prevê no artigo 12 que o Conselho Curador disciplinará a movimentação de recursos de decisões judiciais que envolvam tomadores de serviço
cuja responsabilidade subsidiária para fim de pagamento do crédito deixa de existir, passando o fundo a ser responsável pelo pagamento do crédito. Aí a gente institui aqui, de uma vez por todas, num modelo de contratação que está se difundindo, como modelo regra, né, de contratação, que esses tomadores, quem se beneficia desse tipo de trabalho, simplesmente deixa de se responsabilizar. O fundo passa a se responsabilizar por eles, pelo pagamento dessas verbas, e eu acho que não é essa, né, não deve ser esse, né, o propósito de instituição de um fundo como esse. Então, em síntese, eu acho que a gente tem que ter, além de cuidado, muito cuidado com a fonte, né, de custeio desse fundo, cuidado também com os parâmetros. Quem vai receber, quanto vai receber, qual é o valor do crédito que habilita esse trabalhador a receber esse fundo. E, por enquanto, eu fico por aqui. Eu parabenizo vocês, mais uma vez, e fico por aqui nos meus comentários. Obrigada pelo espaço e obrigada pela pesquisa de vocês. Milena, obrigado aí pela leitura atenta, por trazer uma análise aí do projeto de lei em tramitação, também no Congresso Nacional, seus problemas, por também chamar a atenção de uma série de outros contextos em que essa proposta está sendo discutida, especialmente a partir do Supremo, das decisões mais recentes do Supremo. Então, agora nós abrimos para o debate, para depois voltarmos aí para o Alice e para a Lúcia, né, Magda? É isso que é a dinâmica, né? Então, acho que está aberto para as pessoas poderem se inscrever, fazer observações, colocações. Depois a gente passa novamente para o Alice e para a Lúcia, e também, se for o caso, a Milena pode fazer também um comentário adicional em função das colocações feitas. Tá? Então, estamos com as inscrições abertas, nós temos 40 minutos, exatamente, para fazer o debate. Tá? Então, a Magda, primeira inscrita. Então, depois eu também quero fazer uma pergunta aqui, tá? A gente pode fazer uma rodada aqui. Então, ó, só o seguinte, Magda, para as pessoas poderem, a Lúcia poder escutar aqui. Quero cumprimentar o trabalho do grupo, o trabalho da nossa comentarista e o trabalho da coordenação da mesa e as sugestões que tanto os pesquisadores trouxeram, né, e como a Milena. Eu acho importantíssimo pensarmos esse fundo de execuções. Principalmente agora eu quero perguntar para vocês, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o tema, né, para quem é leigo, quando o Supremo Tribunal Federal decide em repercussão geral, cede repercussão geral e constrói um tema, isso tem força vinculante obrigatória para todos os julgadores de todos os graus de jurisdição. Então, é mais forte do que uma lei que ainda é interpretada, porque essa é uma decisão, um tema, um precedente do Supremo Tribunal Federal. Então, se esse tema, né, que na realidade desresponsabiliza o ente público, o ente da administração pública que terceiriza. Né? Vocês já referiram que vai impactar muito, inclusive, né, esse problema da execução trabalhista, vai impactar muito. E se não estaria relacionado exatamente com os maiores acionados na Justiça do Trabalho, que são empresas públicas. Né? Então, imagina, desresponsabilizando, na medida em que tu desresponsabiliza as empresas públicas, porque as terceirizadas não pagaram, né? Esse elemento, que é essa nova decisão, vai impactar muito mais. Aí, então, nós vamos precisar de mais recursos ainda, né, para poder trazer aporte financeiro, né, para esses fundos. Então, eu queria um pouquinho essa reflexão. E também colocar da relevância disso, da relevância do que a Milena nos traz aqui, do problema de aqueles fundos que já são deficitários e que são públicos. Tem também a decisão do ministro Dino, que ela é fundamental. Né? Eu acho que os TACs, eu queria saber a opinião de vocês, os TACs, os valores que são recolhidos nos TACs,
né, eles deveriam compor os fundos públicos e, a depender do tema, compor o fundo de execução, os valores dos TACs, mas não o FAT. Tá? Então, os valores que são recolhidos nos TACs, né, deveriam, penso eu, seria importante que nós propuséssemos que eles compusessem, né, esse fundo de execução trabalhista. E em relação àquela preocupação que a Meliana traz, que é os limites, né, ou o quantum, o fundo de execuções espanhol, que pode ser uma referência, né, ele beneficia as pequenas empresas, né? As pequenas empresas, né? Os empresários individuais e as pequenas empresas. E a ação, a execução, quando não há valores, por exemplo, dessas pequenas empresas para pagar o fundo, para pagar a execução, o fundo é acionado. E ele paga integral. Ele paga a execução. Ele paga o valor integral da execução. E depois ele se subroga junto ao fundo, né? Se subroga e aí passa a condição de credor do fundo. Né? Então, acho que talvez seja um elemento importante nós pensarmos uma tipologia de quais as empresas, né, é que vão ser beneficiadas, e o cuidado que a Lúcia colocou, muito cuidado nisso, e quais as empresas é que vão ser beneficiadas, e também quais os limites dessa execução. Esse limite que foi, agora só o último comentário, colocado pelo deputado Gadelha, que é da base da nossa base, né? É uma coisa impressionante, mostra um desconhecimento, exatamente, do que acontece na Justiça do Trabalho, né? E mostra uma colocação que, do nosso ponto de vista, não pode ser aceita. Né? E o Gadelha é da base, o Gadelha é da rede. E foi a rede, exatamente, que propôs, né? Não foi a rede? Não foi a rede que propôs? Não. Foi quem? Solidariedade. Ah, foi o Solidariedade, tá. Mas então, eram esses os meus comentários, cumprimentando vocês, né? E eu acho que agora vou dar a palavra para os pesquisadores, porque esses encaminhamentos e as preocupações que a Meliana coloca são importantes, né? Mas que não nos limitemos ao que o projeto de lei que está tramitando propõe, pelo amor de Deus. Né? Porque isso é a negação, né, do próprio benefício do fundo. Né? Era isso. Obrigada. Magda, a Luciana, depois a Bárbara. Depois eu. Primeiro, parabenizar a pesquisa. Não li ainda o relatório, mas tenho interesse em ler o estudo que vocês fizeram. Depois vou mandar uma mensagem para o Alisson para me encaminhar. Como advogada trabalhista, é impressionante como eu não sabia os números também. E fico impressionada em ouvir 43 bilhões, né, em execução. E isso me chamou a atenção porque, nos últimos 3, 4 anos, o grande assédio do mercado financeiro em relação aos créditos trabalhistas. Escritórios e trabalhadores têm sido assediados pelo mercado financeiro, na expectativa de comprar o crédito dos trabalhadores em primeira, segunda instância e muitas vezes até na execução. E são os próprios, os maiores, os bancos, né? O mercado financeiro é um dos mais acionados, né? Como vocês trouxeram aqui, todos os bancos estavam ali na lista dos principais réus dessas ações, e eles são os maiores interessados na compra do crédito dos trabalhadores, comprando, claro, com o menor valor possível, né, e ganhando com isso no mercado financeiro. Né? A gente fica impressionado com a dinâmica, né, mas é o capitalismo, como a gente estuda aqui no CESIT, né, as expectativas do capitalismo gerando o dinheiro. Né? Enfim, também acho que, como a Magda trouxe, o TAC é algo que deve ser pensado para esse fundo, porque hoje está na mão dos juízes, está na mão de forma individual, decisões, muitas vezes, de milhões, né?
né, onde que vai ser colocado milhões. Então, isso não pode ficar dessa forma, e eu acho que tem, sim, que ir para o fundo. Mas, talvez não são perguntas, mas considerações mesmo. Obrigada. Bom, eu queria parabenizar também pelo trabalho e pela exposição de um tema tão complexo e técnico, e vocês fizeram uma exposição bastante clara e organizada, né, trazendo um tema de tanto relevo. Agradeço também os comentários da Milena, acho que a gente tinha feito essa discussão do texto em outubro, se não me engano, né, internamente, e acho que os comentários auxiliam muito, né, essa construção de propostas, de produtos, ela é muito difícil, talvez a parte mais desafiadora do projeto no Fundo Brasil, e ter alguém que traz, né, uma visão teórica e uma visão prática, né, de construção desses fundos também ajuda muito. Enfim, gostei muito do trabalho, mas eu fiquei um pouco instigada com o perfil das empresas acionadas, né? A gente tem um discurso no Brasil, todas as vezes em que reformas trabalhistas são implementadas, de que há uma penalização de empresas pequenas e frágeis, que efetivamente são grandes empregadoras no Brasil, e são a maioria das empresas no Brasil, por causa de uma existência de uma ampla gama de direitos que seriam impagáveis por essas empresas. Quando a gente analisa algumas situações específicas, e esse trabalho reforça, né, essa visão, na verdade, muitas das grandes empresas aparecem como principais óbices à garantia de direitos trabalhistas no Brasil. Então, esse perfil de ações para grandes empresas, em especial do setor bancário, que é um dos mais rentáveis, né, na verdade é o mais rentável, perde para um setor, que seria o setor de petróleo, que é monopólio, né, tem as rentabilidades mais elevadas no Brasil, é muito impressionante, né? E diz algo sobre o tipo de capitalismo que a gente construiu aqui, né? Em muitos outros países, a construção de um setor capitalista organizado, com grandes empresas, significa avanço de uma estrutura de proteção social e aos direitos do trabalho. Aqui no Brasil, não necessariamente. Na verdade, as grandes empresas elas se estruturam, mas elas se aproveitam da grande desigualdade, da heterogeneidade no trabalho, do trabalho no Brasil, para também se tornarem, digamos assim, especialistas em burla de direitos trabalhistas, né? E acho que essa contribuição que vocês trazem reafirma um pouco essa tese e diz algo sobre o capitalismo brasileiro, que é sempre o nosso esforço aqui, né, Magda, né, daí na casa, de tentar reestudar, ressignificar, entender como ele incorpora mecanismos no século XXI, mas para não alterar essa estrutura, né? E a outra coisa que eu queria falar a economia do século XXI ainda é capitalismo, ainda tem traços estruturais, mas ela tem mudanças muito profundas, né? A principal delas é que o setor, do ponto de vista do trabalho, né, não vou dizer que é a principal, mas é que o setor de serviços tem aumentado de forma exponencial em todos os países. Isso, na verdade, já vem desde os anos 50, mas agora a gente também tem uma transferência para o setor de serviços das empresas que são as mais rentáveis e dinâmicas e que têm maior incidência de inovação. Isso significa que, do ponto de vista do ordenamento social, algumas mudanças precisam ser feitas, né? As empresas do setor de serviços têm, primeiro, né, uma demanda por trabalho vivo maior, isso é importante. Tem uma dificuldade de inovação de produto, né? Ela faz inovação de processos em geral, porque o produto é o próprio humano, então você tem um limite de inovação do produto, né? Tentando trazer termos industriais aqui para o mundo do serviço, dá um pouco errado, mas fazendo um paralelo. Mas também são economias, em regra, mais pulverizadas e mais instáveis. Então, de novo, né, queria saudar o trabalho, porque a criação de fundos estabilizadores e uma intervenção estatal para finalmente estabilizar essa economia que tende a ser mais instável, ela é fundamental. Nós não temos condições de construir um mercado de trabalho, uma sociedade minimamente civilizada, sem pensar em institucionalidades novas, levando em conta esses traços estruturais e as mudanças que estão aparecendo no século XXI. Eu acho que a criação de fundos é uma das saídas que a gente vai conseguir encontrar. Óbvio que vai ter resistência, né, porque significa efetivamente uma maior participação estatal e criar contribuições compulsórias, mas sem isso é barbárie a desigualdade.
Não existe como garantir, no mundo marcado pelo setor de serviços e marcado pela digitalização e marcado por todas as transformações que nós temos assistido, o mínimo de igualdade, de inclusão, de integração, né, que ainda são referências para a construção de um marco civilizatório, sem pensar em fundos estabilizadores dessa economia que é muito instável e muito desigualadora. Então, acho que é elogiar o trabalho de vocês e deixar aí um pouco esses comentários. Dari, né? Pode deixar, tem aqui, pode deixar ali, depois eu... Eu também queria parabenizar as apresentações, os comentários feitos pela Milena, e vou levantar, fazer uma observaçãozinha mais no final, mas vou levantar mais perguntas. Perguntas que me ficaram das... Davi, aqui que nos avisa aí. Sim, tá sendo gravado. Tá. Não, só algumas perguntas, algumas questões de esclarecimento, acho. Assim, queria ver. Claro que chama atenção muito o volume grande de execuções, ou seja, de processos não executados, né, dos trabalhadores não ter recebido os direitos julgados. Chama atenção, mas a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte aí. Eu queria entender um pouco mais o perfil, eu acho que é importante, o perfil de quais são as ações não executadas, as sentenças não executadas. Quais são as empresas, de que setor econômico? Porque uma coisa é o que tem mais processo, outra coisa é quais são as empresas que de fato são as que sonegam os direitos trabalhistas. O tamanho da empresa, se possível, né, porque que tipo, qual são, vocês falam em R$40 mil a média dos processos, mas isso é a média geral ou é a média dos processos, das sentenças não executadas? Tá? Fiquei na dúvida só sobre isso. Oi? Em execução, mas é diferente, estou dizendo que qual é o valor das sentenças não executadas, né, que os trabalhadores não receberam os direitos trabalhistas, né, qual é o valor médio, um pouco disso. Assim, estou falando do ponto de vista da pesquisa mesmo, então tem uma clareza maior de quem são as empresas que não pagam os direitos trabalhistas. E até para poder ver que tipo que são estratégias de certos grupos econômicos de tentar postergar e com isso, como não tem multa sobre isso, o máximo você repõe só a inflação e tal, são estratégias de postergar ou são empresas que de fato têm mais debilidades econômicas e, portanto, têm dificuldade de pagar. Né, que não tem nada que empenhar, não tem nada para ser colocado aqui como garantia para o recebimento trabalhista. Porque isso faz muita diferença, eu acho, do ponto de vista de pensar qualquer tipo de projeto nesses termos. Porque não são... Porque isso tem estratégia diferente para pensar um projeto de lei, né? A Milena até chegou aqui a fazer uma análise do projeto de lei lá de 21, em tramitação no Congresso. Isso é muito importante. São elementos eu acho, muito significativos disso. Então, acho que isso é do ponto de vista de ou seja, maior clareza, gostaria, isso que estou perguntando, do que são as ações não executadas, ou as sentenças não cumpridas. Tá? Eu acho que isso, eu não sei, eu queria entender um pouco melhor essas questões aqui para vocês considerar. Em relação, segundo ponto, em relação às fontes de financiamento, de fato acho que a fonte principal seria essa questão desse fundo aplicado, se ele tiver aplicado só no Tesouro Direto com essa taxa de juros, ele acaba sendo por si só uma fonte sustentável, né, daquilo que está no fundo, até pelos rendimentos que ele vai proporcionando aqui. Talvez seja o caso de
centrar um pouco mais exatamente um pedido, a fonte de financiamento principal, eu diria, seria exatamente nesse fundo que existe, que é de 58 milhões, né, vocês falam, só de 2024, na Justiça do Trabalho, e você tem 43 milhões chamar de valor que vocês levantaram de sentenças não executadas. Eu acho que talvez aqui centrar um pouco mais na argumentação em torno disso, acho que é uma coisa que talvez seja mais fácil de ser, porque aí você não mexe muito com outras instituições, outros interesses. Por exemplo, toda a discussão do TAC, tem a discussão da ideia de que ele tem que reparar, a partir daquele processo feito, um problema público que foi causado pela empresa, então ele tem uma certa, vamos dizer, uma certa compensação, a multa tem um certo efeito compensação. Eu também acho, eu estou de acordo que tem que ir para o fundo público, acho que tem que tirar essa coisa discricionária do magistrado, né, aqui de definir para onde que ele aloca o recurso e tal, né, mas acho que é legal fazer, mas também acho que ela pode ser uma fonte importante para reparar uma série de direitos dos danos sociais causados pelos processos trabalhistas da empresa, né? E aí, se botar no fundo público desse jeito, fico na dúvida, né, um pouco a natureza disso. Mas é uma discussão só para ser feita, também não tenho dúvida, só estou colocando mais como uma reflexão isso. E a terceira questão que eu acho que é bem interessante isso que vocês trazem, de quem são os maiores, aonde se concentram os maiores processos trabalhistas. Vocês colocam 58% dos processos estão localizados no setor financeiro, público e comunicação, se eu não me engano, né? Nos 3 setores. Só que eu acho que a dúvida que eu fiquei, qual é a relação, vamos chamar, dos maiores, onde se concentram as maiores reclamações, da onde se concentram o não pagamento das sentenças na execução. Eu acho que essa relação, estabelecer essa relação mais clara, pelo menos eu fiquei nessa dúvida, que eu acho que seria uma coisa bem interessante, tá? Porque para a justificativa fazer sentido, né? Porque você pode ter uma maior concentração de processo nos setores, vis-à-vis, por exemplo, um setor da construção civil, rurais, onde esse comprimento talvez seja muito maior até do que nesses setores, até pela condição de vida e das possibilidades de sindicatos, das possibilidades de recursos, de fazer as reclamatórias, né, trabalhistas, do que outros setores onde as coisas simplesmente são negadas e nem são reclamadas. Porque acho que é essa a questão. Acho que tem a questão da execução, mas uma questão, acho que mais de fundo que é colocada para a gente, na questão das desigualdades, é como a gente garantir o cumprimento universal dos direitos trabalhistas. Como é que relaciona isso? Como é que cumpre o direito universal dos direitos trabalhistas? Como é que faz com que todas as pessoas, de fato, tenham seus direitos assegurados e isso seja de forma ágil, reparado, quando não for executado, quando for cumprido os direitos trabalhistas. Então, por isso que eu acho que tem que fazer essa relação um pouco, tá? São só umas observações aqui de dúvidas, mais do que afirmações, todas elas são dúvidas, mais do que afirmações para pensar o projeto, tá? Tá. Eu queria uma dúvida também. O microfone. Sim. Uhum. Tem uma decisão do Gilmar Mendes, tá? Do ministro Gilmar Mendes, tá? Ele é relator, que divide o processo em pré-processual e processual. Sim. Na Justiça do Trabalho, porque a bola da vez é a Justiça do Trabalho. Então, depois que
o processo é ajuizado na Justiça do Trabalho por uma decisão do Supremo Tribunal, não incide mais juros. Então, demorar, só Selic, demorar e atrasar o pagamento, tá, não significa também que essa empresa não tenha condição de pagar. Significa que ela está fraudando. Significa que ela está usando a Justiça do Trabalho para lucrar, para se locupletar, porque no mercado financeiro ela ganha muito mais. Então, em regra, são empresas, né, que estão no mercado financeiro. Tá? Então, eu acho que a fala da Luciana também é muito interessante nesse sentido. Por isso que esse tema transborda, eu acho que todos vocês falaram isso, e o Dari falou também, a Bárbara, transborda o tema da execução trabalhista. É um tema muito maior, que mostra o grave problema e como as instituições do mundo do trabalho e as instituições públicas estão sendo subjugadas pelo sentido do privado. Eu acho que novamente, cumprimentando, e desculpa falar, mas eu tinha esquecido dos juros, e eu acho que o tema dos juros, que é uma decisão do Supremo, também contribui para isso. E essa correlação que o Dari fala, eu acho que ela é fundamental para a gente saber quem está descumprindo, porque atrás disso aí, se elas forem terceirizadas, atrás delas tem grandes que estão se beneficiando. Eu queria só completar a dúvida do professor Dari sobre esses dados de vocês, porque sobre essa relação, né, entre as maiores reclamações e os maiores inadimplentes, porque eu faço também uma observação que essas grandes litigantes que vocês enumeram a partir dessa base de dados da Receita são normalmente empresas que têm bens para penhorar, por exemplo. Então, eu realmente tenho dúvida se são essas as grandes inadimplentes, porque são grandes devedoras, mas, assim, do ponto de vista da execução, tem muito mais gordura para queimar no caso delas. Inclusive, podem não pagar espontaneamente, mas tem mais bem a penhorar. Uma instituição bancária enorme, é muito fácil achar bem a penhorar, é muito difícil esconder, né? Um bem, é muito difícil fraudar a execução, né? E aí, só para dar um exemplo também, eu acho que é uma preocupação que a gente observa, eu particularmente em relação a essa coisa do teto dos valores e quem está devendo e quanto, a gente trabalha de vez em quando, em alguns casos de recuperação judicial, e os créditos trabalhistas eles são prioritários para pagamento, né? Quando uma empresa entra em recuperação judicial. Só que a gente já observou em alguns casos as empresas tentando separar os créditos e dizendo assim: eu vou criar duas classes de credores trabalhistas, uma com crédito abaixo de, sei lá, 50 mil reais, os outros que têm créditos maiores. Nos casos que a gente trabalhou, em recuperações judiciais desse tipo, a gente representava trabalhadores que tinham créditos maiores que esse, que eram trabalhadores que tinham sido vítimas de danos laboambientais, que tinham ajuizado ações trabalhistas para receber reparação, né, por dano moral, por conta dessas violações, e porque a gente tem na cabeça, eu acho que o próprio projeto de lei, quando eu lia, que os trabalhadores com créditos maiores, que esse teto que eles estabelecem para pagamento, são trabalhadores com o que a reforma trabalhista chama, e eu tenho muitas críticas a isso, de trabalhadores hipersuficientes, mas não necessariamente. Tem trabalhadores com esses créditos nessa monta, que são trabalhadores que são muito pobres, e que têm créditos nessa monta porque eles foram vítimas de violações que são muito graves. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente pensa esse tipo de parâmetro, de tetos. Por isso, o que a Magda levanta, né, a Espanha não estabelecer esse tipo de teto, é super importante. Por outro lado, a Espanha estabelece o tipo de crédito que vai ser solvido por esse tipo de fundo. Nosso projeto aqui diz que não, qualquer crédito pode ser solvido por esse tipo de fundo. Então, tem esses parâmetros, eu acho muito importante que a gente também se debruce sobre eles para poder definir o que na nossa realidade aqui, no nosso tipo de economia, faz sentido. Então, vou passar para o Alisson e para a Lúcia. Tem 14 minutos aí para as 11 horas. Então, 7 cada um. A Lúcia pediu desculpas, ela teve que sair, ela tem uma reunião com o Conselho Federal de Economistas, e a situação não está muito fácil lá também, então ela é conselheira do conselho, então ela teve que assumir lá, nesse momento, a reunião que está acontecendo.
Eu acho que fica evidente aqui, a primeira questão é que a importância de a gente discutir essa temática. E discutir pelo nosso olhar, que é o olhar da academia, lógico, mas olhar também da classe trabalhadora. E aí se aproxima daquilo que tu mencionaste no início, tenho que agradecer os comentários e aos demais também, de que você tem que tomar esse cuidado de como vai ser formatado realmente esse projeto na sua versão final, porque ele fica evidente que a questão ela é de extrema importância, mas ela pode gerar problemas também, né? Dependendo como ela for concretizada. Em relação à pergunta do Dari, que também se aproxima da Magda, e uma das perguntas que se aproxima das considerações de vocês em relação a quais empresas estão com maior número de processos em execução, esse dado não é público. Esse dado não é público. A gente tem só o número de maiores litigantes, que foi o que a gente tentou aproximar. Nós tentamos, em relação a empresas relacionadas à terceirização, do TRT4, se utiliza a velha justificativa da LGPD e não se fornece essa informação. Mas, por outras vias, o Tribunal do Rio Grande do Sul está se comprometendo a liberar um banco de dados para uma pesquisa que a gente está trabalhando lá no Rio Grande do Sul, que pode ser que nós tenhamos esse recorte, mas vai ser um recorte de Rio Grande do Sul, né? Um recorte, mas já ajuda a gente a aproximar mais, que acho que é realmente essencial a gente conseguir fazer essa medição. De alguma forma, eu não botaria todas as minhas fichas de que setores, por exemplo, do setor bancário não está dentro desse bloco. Eu tenho acompanhado os bancários, os trabalhadores bancários, e especialmente o Banco do Brasil, Caixa e outros bancos, tem um alto grau de judicialização das questões e também um alto grau de discussão da execução ao seu limite, forçando o quê? Forçando muitas vezes acordos dentro do processo da execução. Então, o trabalhador tem R$1 milhão para receber, eu postergo essa execução questionando o cálculo, questionando o que for possível, tá? O que for possível realmente, né? Para forçar ele a fazer um deságio ali de 10, 20, 30% desse crédito que ele é devido. Então, vendo esse setor específico, eu não botaria minhas fichas todas, sabe? Eu acho que pode ter realmente dentro desses setores que têm recursos, mas que utilizam da possibilidade de postergar a execução como uma ferramenta de deságio dos valores devidos. E daí vai na mesma direção dos 58 bilhões, Dari. Porque, assim, esses 58 bilhões, eles existem como recurso, mas eles não estão parados. Os bancos estão fazendo lucro sobre esses recursos. Eles estão sendo utilizados pelo setor bancário, e aí eu lembro de em 2011, 2012, eu e a Magna militávamos num processo contra a eliminação de processos judiciais, e veio um pedido do Banco do Brasil para eliminar 60 mil processos físicos que não estavam lançados, né? E aí teve toda uma disputa em torno dessa eliminação ou não desses atos. Por coincidência, quando foram investigar esses processos, tinha uma quantidade significativa de recursos que estavam nas contas do Banco do Brasil. Ou seja, se aquele conjunto de processos tivesse sido eliminado, queimado, e como eles não estavam lançados em sistemas, o Banco do Brasil teria ficado com esses recursos dessas partes. E, de alguma forma, hoje, esses 58 bilhões também circulam no mercado financeiro de alguma forma, né? Uma forma de captação do mercado financeiro. E aí,
partindo para uma outra questão que tu levantaste, esse subgrupo também investigou as reclamatórias constitucionais. E boa parte a Ana Paula ajudou muito a gente, a Magda, nas reclamatórias constitucionais no Supremo Tribunal Federal. E o que a gente conseguiu perceber é que boa parte da justificativa, quando apareceu o Gilmar Mendes, na imprensa, dizer o STF está sendo enxurrado de ações de reclamações constitucionais, a gente parecia que era uma coisa nova. E o que a gente foi perceber é que não. Esse instrumento já era utilizado há muito tempo. Mas qual a diferença da década de 90 para cá? Na década de 90, o Supremo recebia essas ações e não julgava essas ações. Não julgava, não levava em consideração essas reclamatórias constitucionais. E agora, nos anos, principalmente a partir de 2015, o Supremo Tribunal Federal começou a tramitar, e muitas vezes julgando favorável às empresas que passam a entender o Supremo Tribunal Federal como uma quarta instância da Justiça do Trabalho. Uma quarta instância, muitas vezes, muito mais ágil do que a própria estrutura da Justiça do Trabalho, porque eles não precisam esperar uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho relacionada àquela questão. Eles podem questionar a sentença do juiz diretamente no STF. E aí o outro ponto é o ponto novamente, em relação aos maiores litigantes, de quem são esses litigantes, né? As empresas públicas. Aí a gente lembra da trajetória do tema da terceirização dentro da Justiça do Trabalho. Em 1993, quando o enunciado do 256 foi reformado, né, para se criar a súmula 331, o litigante que estava lá era o Banco do Brasil. O Banco do Brasil bateu na porta dizendo assim, olha, a gente não, os digitadores de cheques, os digitadores do setor de digitação do banco, precisam ser terceirizados. Por quê? Porque esses trabalhadores não têm capacidade intelectual de passar num concurso público. Então nós estaríamos criando um grande problema para a sociedade se a gente abrisse concurso público para contratação desses trabalhadores. Então precisa ser aberta uma brecha, foi uma brecha mesmo. A legislação não permitia. Né? E eu lembro de um dos ministros usou a palavra, forçamos em nome do social. Foi forçado em nome do social que está caindo cada vez mais nessa trajetória que a gente está vendo agora de não ter limites, realmente, que é a palavra que que você utilizou, acho que de uma forma muito correta. Já estou concluindo. Ou seja, há essa visão das empresas públicas acabam tendo impacto diretamente, realmente, nessa flexibilização, né? Que na Justiça do Trabalho, por incrível que pareça, teve esse ponto em 93, mas depois ele teve uma trajetória de ampliação de direitos. Em 2000, né, a gente traz o ente público para responsabilizar o ente público na 331, e depois, em 2011, para tentar fazer um meio a meio, tá, novamente se contrapor a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que excluía a responsabilidade do ente público. Ou seja, e quando você vê essa dualidade Supremo Tribunal Federal e TST, especialmente, dentro desses últimos anos, você vê que a necessidade desse aparato da Justiça do Trabalho, mesmo com todos esses problemas, que é um problemão, vamos dizer assim, que é a quantidade de execuções não efetivadas, né? A quantidade de processos que são julgados contrários aos trabalhadores, que estão fora dessa estimativa que a gente está vendo agora,
mas sem esse aparato a gente estaria numa situação muito pior. Né? Que mais que gente, em relação a para encerrar realmente em relação aos temas, né? Eu chamo atenção para quando eu leio um processo trabalhista, não leio como advogado, né? Leio como historiador. E eu fico prestando atenção no que eu chamo de história social do processo. E aí, quando você vai perceber essa história social do processo, você vai perceber que os itens lá, que são só números ou itens, como aparece nas iniciais, que é a multa dos 40% do FGTS, do adicional de salubridade, outras verbas rescisórias, elas têm impacto nesses sujeitos que tu mencionaste aqui, esse hipossuficiente, que muitas vezes não é hipossuficiente. Né? Você vê o trabalhador realmente sofrendo o impacto da sonegação de direitos, e muitas vezes, mesmo reconhecendo esse direito na Justiça do Trabalho, não tendo o efetivo reconhecimento com o pagamento das verbas trabalhistas. Obrigado, Dari, obrigado novamente, Milena, obrigado pelas considerações. Obrigado, Alisson, obrigado, Milena, obrigado, Lúcia, por proporcionar essa discussão que nós tivemos aqui nessa manhã de hoje, sobre aqui o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas como instrumento de efetividade processual. E com isso encerro a mesa, exatamente para podermos cumprirmos o horário, agradecendo mais uma vez vocês três por ter proporcionado a riqueza desse debate que nós fizemos aqui. E agora eu passo já a mesa para a mesa seguinte, que é sobre escravização contemporânea de pessoas e políticas públicas de enfrentamento no Brasil, aqui, e a professora